Alô, meu querido, fala minha querida, vamos para mais uma dica voltada para PRF. E doutor, essa vez a gente não tem enrolação não, a gente já vai direto pro artigo 67A, que é motorista profissional. Olha só, dentro do tópico de motoristas profissionais, esse capítulo ele foi adicionado no Código de Trânsito Brasileiro depois do seu sancionamento. Por isso que ele está previsto do 67A até o 67E do Código de Trânsito. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema, até porque é capítulo novo e tem chance de cair na sua prova. E nós vamos ver os artigos, olha só que legal, 67A até o artigo 67E, olha só, mais a resolução 525. Do CONTRAN. Vamos ver como é que funciona essa questão relativa aos motoristas profissionais. Meu amigo, motorista profissional, para a gente estabelecer primeiramente um conceito, é interessante dizer que esse motorista é aquela pessoa que trabalha com transporte, rodoviário. Tem que ser rodoviário, hein? Transporte rodoviário, que pode ser de dois tipos, de cargas e também de transporte coletivo de passageiros. Também pode ser coletivo de passageiros. Perfeito. Então, é quem exerce atividade remunerada de condução de veículos cujo transporte se dá na rodovia de cargas ou coletivo de passageiros. Mas a resolução, o que ela faz? Ela ainda insere mais algumas pessoas, mais alguns tipos de veículos ali. Quais seriam eles? Os veículos de transporte de escolares, os veículos que também têm um peso bruto total superior, olha só, PBT superior a 4.536 quilos, e também será inserido aqui alguns veículos, além dos escolares, de transporte coletivo de passageiros, aqueles veículos que transitem com mais de 10 passageiros. Mais de 10 passageiros. Ok? Esse é o ponto interessante da resolução. Ela insere mais essas pessoinhas. E como é que a gente estuda isso daqui? Essas pessoas, doutor, como elas estão sempre na rodovia, elas muitas vezes tentam fazer o máximo de trajetos possível para conseguir desencadear um pouco mais de grana para si. E aí, como é que funciona isso? A resolução manda eles descansarem. Como é que funciona na prática isso, Pedro? Vamos lá? Primeiramente, deixa eu trabalhar com você com o tempo de viagem. E o tempo de viagem deverá ser constatado de acordo com o CTB de uma forma, mas a resolução mete uma coisinha a mais. Então vamos lá. Como é que eu constato o tempo de viagem, Pedro? Por meio de um equipamento. E o nome desse equipamento é chamado Equipamento de Registro Inalterável Instantâneo de Tempo e Velocidade, famoso tacógrafo. Então será utilizado o tacógrafo. Em regra é ele. Em regra se utiliza tacógrafo, doutor. E detalhe, o tacógrafo do veículo só pode ser retirado pelo perito no caso de acidente de trânsito, tá? Então o tempo de viagem pode ser constatado em tacógrafo ou até mesmo em diário de bordo. E também a resolução, ela insere um a mais que eu vou colocar para você em vermelho, que vem a ser a ficha de trabalho para quem realiza transporte autônomo. Olha só, a ficha de trabalho para quem realiza trabalho autônomo de motorista, nesse caso profissional, essa ficha de trabalho, inclusive nos termos da legislação, ele deve acompanhar os das últimas 24 horas. Isso é importante para você. Então o tempo de viagem ele deve ser constatado por meio desses três equipamentos. O CTB fala 2. E a resolução insere mais a ficha de trabalho para quem é autônomo, sem problema. Avançamos. Qual seria esse tempo de viagem, Pedro? O caput do artigo 67C fala: o transporte rodoviário de cargas e de passageiros, nenhum deles poderão transitar ininterruptamente por um tempo superior a 5 horas e 30 minutos. Então, olha só, a regra é que seria 5 horas e 30 minutos ininterruptos, é o máximo que o cara pode dirigir esse tipo de veículo. Só que olha que interessante, lá embaixo ele fala que isso aqui só se aplica para veículo de carga. Então isso aqui eu vou adotar para veículo de carga. Olha que interessante, veículos de cargas não poderão transitar ininterruptamente mais de 5 horas e 30 minutos. Lembrando que a cada 5 horas e 30 minutos será obrigatório no mínimo 30 minutos de descanso. 30 minutos de descanso. E detalhe, esses 30 minutos ele pode ser fracionado. Ele pode ser fracionado e vem a resolução e diz em intervalos de no mínimo 5 minutos, ok? Ele pode ser fracionado e a resolução diz em intervalos de mínimo 5 minutos, ok?
É isso que é interessante para você lembrar a respeito desses 30 minutos de descanso aqui. Show de bola, isso para veículo de carga. Pedro, e para veículo de transporte coletivo de passageiros? Nesse caso, doutor, para veículo de transporte coletivo será observado 4 horas ininterruptas. Ele só poderá transitar 4 horas ininterruptas e dentro dessas 4 horas ininterruptas, na verdade dentro não, a mais dirigir 4 horas diretão. Eu sou obrigado também ter um descanso de 30 minutos. E detalhe, da mesma forma, 30 minutos de descanso que também pode ser fracionado em intervalos mínimos de 5 minutos. Lembrando que para os veículos de carga, olha só, aqui embaixo é passageiro. Só que lembra que nos veículos de carga, a lei, ela trabalha da seguinte forma: esse cara ele pode descansar, presta atenção, ele poderá descansar dentro da sua cabine ou até mesmo em poltronas que tem a mesma função. Então não tem problema. É isso que você tem que tomar cuidado em relação a esses dois intervalozinhos aqui. A cada 4 horas para veículos de passageiros e a cada 5 horas e meia ininterrupta para veículo de transporte de carga. Isso é importante, esse é o tempo de viagem. E para a gente fechar, deixa eu só trazer para você uma dica relativa ao tempo diário. Doutor, dentro do tempo diário de viagem, olha só, nesse caso, em um prazo de 24 horas, eu não sei se você sabia, mas o dia tem 24 horas, tá, filho? Eu gostaria muito que tivesse mais, né? Mas dentro dessas 24 horas, será obrigatório observar no mínimo 11 horas de descanso. No mínimo 11 horas de descanso. E dentro dessas 11 horas de descanso, será obrigatório 8 horas ininterruptas, 8 horas ininterruptas e 3 horas que poderão ser fracionadas. Poderão ser fracionadas sem problema algum aqui no caso. Ok? Então isso que é o ponto interessante. O tempo diário é diferente do tempo de viagem. Lembra desses dois tempos de viagem e lembra do tempo diário. E aí o tempo diário ele vale para os dois condutores ali na prática, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E a responsabilidade, Pedro, por cuidar desse tempo, de quem que é? Do proprietário do veículo ou do condutor? Doutor, pelo amor de Deus, é claro que é do condutor do veículo. Essa dica é uma dica muito boa. Eu mesclei aqui o artigo 67A até o 67E mais a resolução 525. Resolução também presente aí na maioria das provas, que você consegue também gabaritar porque se trata de prazo e prazos sempre são boas pedidas para as principais provas.